Hoje eu vou receber uma convidada muito especial, mas eu estou quebrando um pouco o paradigma dos convidados que estão vindo aqui. Por quê? Eu, como empresária, eu venho buscando muito conhecimento. E eu trouxe uma pessoa que é minha mentora e eu acho que ela pode agregar muito com suas experiências, com sua expertise para falar de liderança, alta performance. Então eu entendo que, independente do canal da Fertron ser um canal de divulgação técnica, todos nós estamos aqui para aprender. Então eu quero chamar minha mentora, ela que é considerada uma das maiores especialistas de venda, está dentre o 1% das vendedoras mais bem pagas e também é sócia do Mentoring League Society, junto com gigantes, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Tem um método definido que é o Sales Prime e também tem um clube, o Prósperos. Então eu quero chamar aqui com muito prazer Dani Martins. Dani, é um prazer ter você aqui, muito obrigada. Eu sei da sua correria, são muitos compromissos e a gente vai chegar nisso, a gente vai falar sobre esses pratinhos que você equilibra na vida, que são muitos. Mas fiz a introdução da sua história, mas assim, me conta, Dani, quem é você? Agatha, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero contribuir nesse momento que a gente vai ter juntos. E assim, eu costumo falar que eu sou uma pessoa comum, mas talvez não tenha feito escolhas comuns, o que trouxe resultados diferentes, né, da grande maioria das pessoas. E não que seja algo que esteja distante do que as pessoas podem escolher, mas às vezes falta clareza, falta visão, falta talvez um pouquinho de ambição, né, em muitas pessoas, com o objetivo de construir algumas coisas relevantes. Então, eu sou uma vendedora, né, de nascença, eu digo isso. Sou uma vendedora, eu vendo desde que eu sou muito jovem. Então, comecei a vender revistinha na rua, depois virei uma grande executiva em empresas multinacionais. E há 5 anos aproximadamente eu estou empreendendo no mercado da educação, de alta performance de vendas, de negócios, modelos de negócio, crescimento, escala, lucratividade. E sou mãe, essa é a parte mais gostosa da minha vida, a parte mais gostosa. Sou mãe, tenho 2 filhos, a Juju e o Gui, são pequenos ainda, casada com o Daniel também já há muitos anos. E a minha missão é essa, é levar conhecimento, visão estratégica e prosperidade para as pessoas, né? Pessoas e negócios. A gente fala muito com empresários, muito com líderes comerciais, com times comerciais, mas o grande objetivo é romper a cadeia da falta de conhecimento que limita o resultado que as pessoas poderiam alcançar, nas mais variadas camadas, nos mais variados níveis, mas eu tô aqui para contribuir. Então, essa sou eu. Que bom. Conta comigo. A Dani é extremamente estudiosa, não tenho o que falar. Já leu diversos livros, já fez muitos estudos, tem uma metodologia, que você é criadora da metodologia Prime. E assim, Dani, da minha parte, você como mentora, eu gosto muito, eu acho que nós, como empresários, a gente consegue entender o processo de uma forma definida, porque a gente sabe aquilo, mas às vezes não é tão claro e a gente precisa treinar nossos times. Então, esse conhecimento que você colocou de uma forma muito didática, tá? Parabéns, de verdade. E está me ajudando muito. Então, eu tenho certeza que você ajuda muitos empresários, você transborda esse conhecimento. Então, eu acho que é o mais importante, né? Essa é a missão, né? É a missão. Hoje a gente mentora, Agatha, quase 200 empresários, diretamente, com os seus líderes comerciais e os seus times. E assim, olha que interessante, né? A gente diz que as empresas têm 5 fases. Todas as empresas passam, a grande maioria delas, por 5 fases de crescimento. E em todas as fases a gente exige conhecimentos diferentes desse CEO, desse dono, mas em todas as fases é muito importante ele dominar 3 coisas. Modelo de negócio, ajustar o modelo de negócio dele, entender o modelo de negócio dele, como que ele pode lapidar e tornar esse modelo cada vez melhor, pensando em margem, escala, crescimento. Geração de demanda, que é para quem ele vai vender, quem que é o público dele, onde essas pessoas, onde essas empresas estão. E ter uma alta performance de vendas para fazer com que essa demanda se torne receita. Então, nos mais variados momentos de tamanhos de empresas, esse é um tipo de conhecimento que nunca vai poder faltar.
Talvez o que ele precise é de habilidades diferentes para aplicar esse conhecimento baseado na fase de empresa que ele está, mas ele precisa. Então, essa mentoria, participar do Prósperos, ter você como aluna, nossa, sócia, mentorada, é a nossa missão de tornar o que parece complexo mais simples. Sim. Porque o conhecimento está lá, às vezes a gente só não absorve do jeito certo, porque a forma como ele está sendo aplicada ou ensinada é um jeito muito difícil. Mas no final das coisas, as coisas são simples. Não, e ajuda muito, por exemplo, eu tô viajando, tô sempre na estrada, eu coloco lá você, fico te escutando, ouço os audiobooks, que eu adoro. Então, assim, é muito enriquecedor. Eu venho aprendendo muito e acho que todo mundo. Agora, vamos fazer uma pergunta aí. Tá bom. Você falou de habilidades. Certo. Então, um CEO comercial, ele é um cargo diferenciado, vamos falar, de um vendedor ou de um diretor comercial. Quais são as habilidades principais que ele precisa ter para ter alta performance? Tá, primeira coisa, vamos diferenciar aqui um CEO comercial de um CEO convencional. Verdade, vamos falar do cargo. Porque eu sou da tese de que o CEO tem que ter uma visão comercial diferenciada, né? A agenda dele precisa ser uma agenda mais voltada para performance, para resultado, para receita, para escala, para crescimento. Na minha tese, eu sou esse tipo de CEO e eu formo CEOs com essa visão. Agora, Dani, eu sou um CEO, mas nossa, eu sou um CEO muito técnico. Eu tenho muita dificuldade, né? Eu sou muito mais analítico. O meu negócio é produto, desenvolvimento de produto. Meu negócio é tecnologia. Gente, meu negócio não são pessoas, Dani. Como é que eu faço? Então, eu digo assim, ó. Se você não é um CEO que tem habilidades e percepções comerciais mais apuradas, você precisa ter alguém que faça esse papel na companhia para você. Então, procura um sócio, procura alguém que esteja skin in the game com você no negócio, ou seja, que coloque a pele em risco e que seja uma pessoa que esteja voltada para a geração de receita de forma estratégica. Porque alguém precisa olhar para essa criança, senão essa criança não vai crescer do jeito que ela poderia, né? E a empresa só cresce se de fato existe ali uma alta liderança que tem uma agenda e prioridades muito claras sobre como que gera receita, como que gera mais demanda e como que torna essa demanda mais receita, da forma mais inteligente possível, da forma mais frugaz possível, ou seja, gastando pouco, gastando de forma inteligente para gerar um resultado relevante. Então, se não é esse o papel, né? Se você não se vê como um CEO comercial, tenha um sócio que tenha uma visão comercial apurada. E aí, esse sócio ou esse CEO comercial, quais são as habilidades que ele precisa ter, né? O que ele precisa desenvolver? Para onde ele olha? O que ele faz? Aí eu divido sobre vários aspectos. A gente fala sobre as 5 inteligências de vendas, né? E eu já vou começar a trazer esse conceito aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Com certeza. Há muitos anos atrás, como vendedora, eu já fiz mais de 7.000 negociações diferentes. Já vendi centenas de milhões como vendedora, como executiva. E nessa jornada de sucesso na área de vendas, eu identifiquei algumas inteligências que foram muito substanciais e muito favoráveis para chegar no topo de vendas que eu cheguei, ser reconhecida como você disse na introdução. Só que empreendendo há 5 anos de uma forma intensa, o que eu descobri? Que as 5 inteligências que foram muito fundamentais para eu atingir um resultado muito forte em vendas, elas também são muito fundamentais para um CEO comercial atingir a alta performance como CEO comercial. Então, que inteligências são essas? Aqui, inteligências entra várias coisas, tá? Entra habilidade, entra conhecimento, entra várias coisas. Eu vou falar de cada uma, porque eu acho que isso vai definir de maneira muito clara o dono que tem mais resultado, que tem um negócio mais crescente, mais saudável, mais lucrativo, e o dono que tá passando mais perrengue. Tá? Então, a primeira coisa, pensa numa pirâmide. Então, imagina uma pirâmide onde a base da pirâmide, a gente fala sobre a inteligência comportamental. Inteligência comportamental, na minha visão, é a estrutura básica para construir sucesso para qualquer pessoa. Seja ela CEO, vendedor, funcionário, líder, pai, filho, todo mundo. Qualquer pessoa que quer ter mais sucesso na vida precisa ter uma inteligência comportamental acima da média, que basicamente é entender quem você é. Então, entender quais são suas habilidades. Quais são as habilidades que vieram no seu código genético, que estão dentro da sua personalidade, que para você te favorece para exercer algumas atividades que se tornam fáceis, mas é porque você tem essas habilidades naturais. Então, conhecer as suas habilidades naturais e conhecer também as habilidades para você que não são muito naturais,
que são mais difíceis para você exercer, mas que elas são fundamentais para você ter sucesso no negócio, é a primeira grande chave de crescimento. Porque veja, se eu quero ser um CEO comercial de alta performance, eu tenho que ter o quê? Vou falar algumas características aqui de personalidade. Eu tenho que ter coragem. Porque um CEO que não corre risco, nunca vi um dono de empresa que não corre um determinado risco. Tem gente que corre mais, tem gente que corre menos, mas uma dose de coragem é fundamental para todo mundo que quer empreender, né? Coragem, visão, disciplina, responsabilidade, a intensidade certa. Que mais? Habilidade de comunicação, habilidade de inspirar pessoas, habilidade de analisar números, para ter uma visão um pouco mais estratégica, um pouco mais apurada, para tomada de decisões mais assertivas, equilíbrio, controle ali das emoções, né? Eu digo que o CEO não tem licença poética para dar piti, não dá, porque a gente espera uma estrutura emocional dentro do nosso ambiente de trabalho que seja favorável para que as pessoas atinjam alta performance. E não existe alta performance num ambiente hostil, num ambiente tóxico, num ambiente de difícil relacionamento. Você não consegue tirar o melhor da pessoa. Você não tira o melhor dela, você vai ficar espetando ela todo o tempo num contexto em que ela pode ficar mais recuada. Então, para que a gente tenha... E não significa que também é um ambiente completamente amigável, permissivo. Uma ONG, não é uma ONG, não. ONG, ponto. Exatamente. Pelo contrário, é um ambiente de performance, mas é um ambiente que tem saúde emocional. É possível a gente caminhar lado a lado com saúde emocional e performance. Aliás, é a única forma de manter performance com saúde emocional. Porque se você quer manter performance sem saúde emocional, você vai ter um burnout. Vai ser difícil. Então, saúde emocional. Então, esse CEO, esse líder, essa alta liderança precisa ser o primeiro a dar exemplo, né? Então, a gente não tem licença poética para dar piti, assim, para ter descontrole emocional. Então, o controle emocional é uma habilidade importante para um líder, para alguém que está dando a direção de um negócio, para quem está mostrando a visão e vendendo essa visão, para um time que está no mesmo barco e que acredita nessa visão. E que está dando ali as suas horas, o seu tempo, a sua inteligência, o seu esforço para fazer com que essa visão aconteça. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Não. Então, esses comportamentos, eu poderia falar aqui 30, 40 habilidades, mas esses comportamentos, eles são fundamentais. E como que a gente sabe se a gente tem eles ou não? Então, a minha pergunta é se você não tem? Porque não é fácil ser completo, né? Aí entra não existe no completo, treino, né? Não existe completo. Essa ilusão, isso é uma ilusão, né? Até porque, veja... Se é um líder mais executor, se é um líder mais dominante, se é um líder mais ativo, explorador, né? Que quer fazer acontecer, dificilmente ele vai ter tanto controle emocional. Geralmente ele tem mais dificuldade. Ele vai ter mais dificuldade com ser estável emocionalmente, porque é contraintuitivo dentro do perfil dele. Mas aí que tá a inteligência de você se conhecer. E de você saber que a gente, na verdade, Deus fez o ser humano com todos os 4 perfis, né? Que a gente consegue colocar o ser humano em quadrantes de padrões comportamentais. Então, tem vários estudos, né? De William Moulton Marston que fala sobre, por exemplo, a teoria DISC. Que você consegue colocar o comportamento no geral das pessoas dentro de alguns quadrantes. É óbvio que tem algumas variáveis, mas algumas coisas são bem previsíveis. O ser humano, ele é previsível sob vários aspectos, né? Quando a gente vai estudar neurociência. Então, se eu consigo ter uma avaliação, fazer uma análise, hoje tem software de leitura de perfil comportamental, você fez o seu, você sabe como que é super esclarecedor, não 92% dominante, mas... 92% dominante, extremamente executora, por isso que tá onde que tá. Mas 67% influente, eu tenho um perfil bem adaptado também, eu melhorei muito, Dani. O seu adaptado tá muito bom, foi um avanço muito grande, realmente. E olha que maravilhoso. Porque é isso, você é dominante, pura, tem influência também, dominante e influente, mas Deus também te deu estabilidade e conformidade. Tá dentro de você. Sim. Então, se você tem esse autoconhecimento e você sabe como você pode usar suas habilidades no momento certo, da forma certa e com a pessoa certa, você consegue coordenar melhor e se adaptar melhor a esses contextos baseado no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a primeira grande ferramenta poderosa para quem é líder, na verdade, para qualquer ser humano, mas para o CEO com foco comercial é fundamental. O autoconhecimento liberta, o autoconhecimento te dá autoridade, autogestão
Como que a gente pode querer gerenciar outras pessoas se a gente não tem autogestão da gente mesmo? Sim. É mais desafiador. Então, como que a gente tem autogestão? Trazendo autoconhecimento. Então, essa é a primeira camada, inteligência comportamental. A inteligência comportamental traz essa autovisão, essa autogestão e, consequentemente, uma melhor performance. Porque saber navegar no universo de pessoas diferentes, liderar do jeito certo, considerando que as pessoas que você lidera também têm personalidades diferentes, e se você entender como elas agem e reagem, você pode ser um líder melhor, a gente já está falando de uma melhoria de performance só nisso. Sim. Só na questão humana. Aí depois vem a inteligência emocional, muito necessária, não é mesmo? Nossa Pra gente Senhora. que empreende. Porque é muito É desafiador. uma montanha russa. É uma montanha o russa de comercial. emoções. Nossa, tem dia que... Hoje eu lido muito melhor. 15 anos depois, eu não me desgasto tanto. Mas antes eu chegava no final do dia acabada, justamente pelos altos e baixos. Perdi, ganhei. Não é fácil. É bem desafiador e, assim, o CEO, o dono, o fundador, ele é a pessoa que assume o maior risco, né? Então, o peso nas costas, ele é muito maior do que o peso que as outras pessoas carregam. E precisa ter gestão emocional, precisa ter maturidade emocional, que também é que nem músculo, é que nem ir pra academia, tem que treinar. A gente não nasce com inteligência emocional, a gente aprende na infância, e o melhor momento de aprender é realmente na infância, por isso que às vezes na vida adulta a gente sofre tanto, porque a gente não aprendeu a ter maturidade emocional quando a gente podia não ter e aprender a como desenvolver, né? Por isso que eu falei que o CEO não tem direito de fazer birra, porque a birra a gente faz quando a gente é criança. Só que se a gente não teve ninguém para orientar a gente a como lidar com a birra, com os sentimentos de frustração, de confronto, de angústia, a gente não vai conseguir lidar na vida adulta. E por melhor que nossos pais tenham sido, a algum momento eles falharam nesse processo aí. E a gente carrega algumas coisas na vida adulta que às vezes dificulta. As emoções, a falta da gestão e da maturidade emocional, ela vai criando vários bloqueios, tanto dentro da nossa mente quanto nos ambientes que a gente frequenta e nos relacionamentos que a gente tem. E você tá falando de crença um pouco também, né? De crença limitante também. Crença também, que tá relacionado diretamente às coisas que a gente viveu na nossa infância. Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu foi criando a nossa identidade, a nossa percepção de capacidade, a nossa percepção de merecimento. Então, toda essa construção é consequência do que a gente viveu na infância. Sim. E às vezes a gente tá na vida adulta e não teve tempo de tratar isso da forma como a gente deveria. Mas a neurociência é maravilhosa, porque é isso que ela mostra, que é possível na vida adulta a gente tratar isso. Então, tem solução para todo mundo que quer performar num nível alto, mas protegendo a saúde física, emocional, os relacionamentos, a família, coisas que são importantes pra gente, né? Com certeza. Então tem a inteligência emocional, que é a segunda camada, a terceira camada aí é a inteligência técnica. Aí é assim, o que o CEO precisa saber de gestão de negócio para ele ter menos chance de dar errado? Porque, veja, a gente obviamente tem mercados específicos, né? Você fala para mercados específicos, de agro, de tecnologia, automação e tudo mais. Mas existe uma lógica no empreendedorismo. Eu tenho uma tese que todo bom vendedor, ele vende qualquer coisa. Um bom vendedor... Eu acho. Vocês não acham? Um bom vendedor... Meu marido fala assim, Agatha, você vende, sei lá, fábrica de sorvete. Mas eu sou assim, primeiro eu vendo, depois eu faço. Eu corro atrás, porque a venda é o começo de tudo. Senão, como você vai fazer sem ter o dinheiro? Pra mim é difícil essa concepção. Primeiro vende, depois arruma, né? Exatamente. Não, essa é a minha tese também. Mas a tese é o seguinte, um vendedor que vende bem, um bom vendedor, um vendedor sênior, um vendedor que domina vendas, ele vende qualquer coisa. Se ele vai vender uma garrafa de água, se ele vai vender um carro, se ele vai vender um avião, o diferencial é só as informações sobre o produto. E sobre o ciclo de decisão do cliente e sobre o nível de complexidade. Mas se ele é um vendedor sênior, ele é capaz de vender qualquer coisa. E no empreendedorismo não é diferente. Se o empresário é um empresário que tem um modelo mental sênior, ou seja, ele sabe quais são os principais parâmetros para empreender da forma assertiva, ele é capaz de empreender em qualquer coisa. Porque tem uma lógica. Então, basicamente, inteligência técnica, de forma bem resumida, né? A gente fala aqui o que todo dono tem que dominar de forma técnica. Gerar receita, controlar o custo, melhorar o produto e o relacionamento com o cliente. Esse é o objetivo. Então, se a gente pudesse colocar tudo num pacote só, óbvio que aqui destrincha 200 coisas, né? Mas, tecnicamente, o que ele precisa desenvolver de inteligência técnica, esse dono? Ele precisa saber gerar mais receita, tecnicamente, como fazer isso, controlar melhor o custo, melhorar o produto e ter a satisfação do cliente, ter um posicionamento que deixa esse cliente satisfeito para ele manter a reputação. Sim. E aí ele continua vendendo, controlando o custo, melhorando a margem. Se ele domina isso e está no modelo de negócio favorável,
né? Porque tem modelo de negócio que é ruim pra caramba. Que ele pode ser bom o que ele for, mas o modelo de negócio é ruim. Ele é bom como CEO, ele até entende, mas o modelo não ajuda ele. Agora, se o modelo de negócio é muito bom, ele nem precisa ser tão bom assim, mas se ele dominar o básico bem feito, ele também vai ter sucesso. Aí entra inteligência técnica. Esse CEO precisa dominar esses pilares fundamentais. Depois vem inteligência estratégica, que é, ok, dentro do mercado que eu tô, como que eu vou me posicionar? Qual posicionamento eu quero ter? Esse posicionamento vai me gerar quanto de demanda? Quais são os meus novos movimentos? Então, por exemplo, vou fazer meu planejamento estratégico para 2026. Eu tenho o meu possível faturamento baseado no histórico de resultado que eu sei, que eu alcancei. Então, eu tenho uma demanda, eu tenho um time de vendas, eu tenho um ticket médio e uma taxa de conversão. Basicamente, se eu repetir isso, a probabilidade de ter um resultado muito parecido com esse ano é grande. Ah, não, eu quero aumentar 50% o meu faturamento. Tá bom. O que você vai fazer então? Então, essa visão estratégica é como que eu saio do ponto A e chego no ponto B. Beleza, eu faturei 50 milhões em 2025. Minha meta é faturar 75 milhões em 2026. Ótimo. O que você vai fazer? Que canal você vai trabalhar? Você vai ter novos canais? Você vai criar novos produtos? Você vai aumentar seu headcount, seu time de vendas? Você vai gerar mais demanda? Você vai inovar? Vai atingir um novo mercado? O que você vai fazer para sair desse lugar e chegar naquele lugar? Isso a gente chama de inteligência estratégica. Qual que é o meu tamanho do mercado? O quanto esse mercado é comprador daquilo que eu vendo? Qual o market share que eu tenho dentro desse mercado? E como que eu posso expandir aqui dentro? No único produto, no que eu já faço ou não? Eu tenho margem para criar um ecossistema e oferecer outras coisas para o cliente, pegar outras receitas que até então eu não aproveitava. Então, essa visão estratégica de como que você desenha os seus próximos passos, o seu crescimento e as suas inovações, para que você não fique estagnado enquanto negócio, você não chegue numa fase de estagnação e declínio, é a sua visão estratégica. Então, isso é muito importante para um CEO comercial, para qualquer CEO, para qualquer líder de um negócio. E por fim, tem uma última inteligência, que daí eu vou falar no final, que ela é mais emocional, eu vou deixar ela pro final. Mas por enquanto, são 4, e todas elas são fundamentais para um CEO comercial, para um dono de negócio, que de fato quer ter resultado relevante, né? Que quer crescer. Gente, eu fico assim, a gente e vários empresários que eu tenho acesso, eu vejo exatamente o que você falou, todas essas habilidades resumidas nessas pessoas. E existem algumas pessoas que marcam a gente na nossa trajetória, ensinam, são mentores e são vários, são homens hoje, porque eu trabalho no mercado bem masculino, e tem algumas pessoas assim que me ensinaram muito. Uma delas especificamente, ela usa muito a sua regra. Vamos falar da regra de Pareto ao extremo, que é da única coisa, que é um livro fantástico que você mostrou do Jeb. Tem muita gente que eu vejo que aplica isso de forma inconsciente, que não sabe e tem um resultado absurdo. Eu vejo pessoas assim que têm quase 50 empresas, 60 empresas, e eles são muito rápidos. Eles fazem reuniões assim, de 4 minutos. Eles colocam na agenda tudo que eles precisam fazer. Ó, isso não tá na minha agenda do dia, eu não vou fazer. Isso eu vou fazer. Então, assim, a regra de Pareto deles é muito bem desenhada. E isso dá muito resultado. Então, me fala um pouquinho disso. Tá. De foco. Primeiro que assim, ó... A quantidade de atividade de um CEO é muito grande, né? A quantidade de atividades que são atribuídas aos CEOs é muito grande. Tem um estudo que diz que o CEO toma por semana mais de 150 decisões. Mais de 150 decisões por semana, em média. Eles fizeram um estudo sobre isso. Ou seja, é uma pessoa que está no centro de várias coisas que estão acontecendo, de formas concomitantes, ao mesmo tempo, né? Agora... Gestão de tempo e gestão de prioridades, que é o Pareto do Pareto, que é quais são as atividades chaves, quais são os 20% de atividades chaves que eu preciso fazer, que gera 80% do meu resultado. Isso. Então, o Pareto do Pareto e dentro dos 20%, quais são os 20%? Então, algumas habilidades são muito importantes dentro no universo de CEOs. A primeira habilidade é ter clareza sobre atividades nucleares que ele precisa realizar e que não são delegáveis. Porque tem coisa que precisa ser delegável. E tem CEO que está muito amarrado porque ele tem muita dificuldade de delegação. Ele tem dificuldade de delegar, ele tem dificuldade de acompanhar. Ele é centralizador. Então, ele acumula um monte de funções e que diminui a performance dele no tempo
Porque tem coisas que ele poderia delegar e tá usando esse tempo de forma mais estratégica para os 20% dos 20%, que geraria muito mais resultado. Mas por falta de paciência em delegar, ensinar e acompanhar, que no começo da delegação dá mais trabalho mesmo, mas depois você fica liberto disso, liberto no bom sentido, né? Você libera um pouco mais sua agenda quando você tem uma pessoa competente, treinado por você ali fazendo aquela atividade, mas no começo dá um pouco mais de trabalho. O dominante tem muito esse desafio, Nossa, porque você quer fazer, quer fazer rápido, você já sabe o jeito de fazer, você sabe, exato, né? O seu nível de exigência é alto, a sua velocidade é muito rápida. Então, qual que é a evolução desses CEOs, né? Desses CEOs que são multi-empresários? Eu fico pensando, cara, como é que o cara dá conta? Com um negócio, eu já falto, né? Como é que faz? E a gente tem aprendido isso. Então, é muita clareza, definição de prioridade de forma muito, muito, muito transparente. Ele tem uma visão muito clara. Isso é evidente nesses empresários. A visão é muito clara. Ele sabe exatamente aonde ele vai chegar, os próximos passos. Talvez ele não tenha a visão completa, mas os próximos passos para ele são bem claros. Então, visão muito clara. Percepção muito clara sobre a função dele. Dentro dessa visão, quais são as funções chaves dele? Capacidade de delegar e de acompanhar, porque a gente só delega aquilo que a gente sabe. Então, você não pode delegar o que você não sabe fazer. Primeiro você aprende, depois você delega. Esse é o jeito mais seguro de delegar, principalmente coisas importantes, né? Então, delega e gestão de tempo. Gestão de tempo. Só que aí tem alguns fatores. Tem gente que tá começando um negócio agora e fala, nossa, eu já queria ser assim. Não dá pra ser assim no começo. Você faz tudo? Você compra, vende... É importante que dependendo da... Claro, se você é um herdeiro de uma empresa que já existe, é outra história. Provavelmente você já nasceu dentro da empresa, você vai entender como ela funciona. Mas se você começou um negócio do zero, é muito importante que você entenda os processos desse negócio. Que você passe por vendas, que você faça o marketing em algum momento, que você crie o produto. Que você... Até porque, a hora que ela ficar grande... Se em algum momento você precisar voltar para o operacional para fazer algo específico lá, porque o fulano faltou, alguém morreu, aconteceu qualquer coisa, o ideal é que a gente saiba pelo menos o básico daquela função, para que a gente não fique na mão de ninguém. Não seja refém de um líder, não seja refém de um diretor, não seja refém de um funcionário. Então, isso traz liberdade e segurança para quem empreende. Mas ok. Então, essa gestão de prioridades, a gestão do tempo e fazer as coisas de forma muito rápida está muito relacionado à bagagem de conhecimento e experiência que essa pessoa tem. Então, ele tem track record, ele tem repertório. Sim. Ele sabe como tomar uma decisão rápida, porque ele já viveu aquela situação diversas vezes. E se ele é um dominante, que muitos empresários são, ele tem uma questão intuitiva muito aguçada. Os dominantes têm uma capacidade muito rápida de intuição. Ele consegue juntar a experiência com teorias, com aquilo que ele viveu, com a situação atual e tomar decisão rápida. Porque ele percebe muito rápido o ambiente. Então, isso assim, não é para todo mundo. Tem gente que tem essa habilidade mais fácil, tem gente que é um CEO que não vai conseguir ter esse nível de execução e de assertividade. Mas é por isso que eu tô dizendo, cada um tem o seu ponto forte. Agora, esse empresário é um empresário experiente. Não é uma pessoa que tá começando, que já quer fazer reunião de 4 minutos. Não já é, tem quase 70 anos, por exemplo. Ah, então, mas tá vendo? Fatura hoje 15 bi. Então imagina o repertório que esse cara tem. Nossa. Ele sentiu o cheiro de longe, ele já sabe o que tá acontecendo, já faz isso aqui, ó, já vi, tá tudo certo. Eu ligo pra ele e vai falo lá e assim, executa. meu mentor, porque realmente a gente tem que aprender com pessoas certeza. Assim. Outra coisa, você falou, aí eu vou puxar o gancho para essa outra inteligência que eu já sei qual você vai falar. Sim. Mas intuição, você citou. Você acha que a intuição tem um pouco a ver com a inteligência espiritual? Que eu sei que é o que você vai falar. Por exemplo, estar conectado a Deus ou alguma coisa, uma energia, depende da crença da pessoa e cada um tem a sua religião, mas você acha que a intuição tem a ver com inteligência espiritual? Tá, vamos lá. Tem vários aspectos aqui. A quinta inteligência do método é a inteligência espiritual, né? Que eu falei que ia falar logo um pouquinho mais na frente. Mas tudo bem, é esse momento mesmo, não tem problema nenhum. A inteligência espiritual é engraçado que durante um bom tempo eu falava dela de uma forma muito natural. Com medo. Você tinha medo de falar medo. Por ser um tema assim que talvez nem todo mundo receba de uma forma. Não, eu não tinha medo, eu nunca tive, porque a gente fala daquilo que a gente viveu, né? E o método, basicamente, é a história da minha vida para atingir o topo de vendas, o topo de resultados como vendedora e agora como empresária também.
E ele foi completamente parte disso. Então, a inteligência espiritual me acompanha desde que eu sou muito criança. Então, não é esse tema, porque tá meio que na moda falar desse tema agora. E que moda boa, né? Porque eu acho que só tem coisa boa da gente falar de desenvolvimento espiritual. Eu acho uma bênção. É muito bom. Mas não é por isso que eu falo. É porque, de fato, isso foi algo que me acompanhou durante toda a minha vida. Então, desde que eu sou muito criança, o meu pai me ensinou que existe um Deus. E que esse Deus é um Deus de amor, que esse Deus é um Deus que se importa com a gente, que ele é um pai. Ele não é um Deus distante, mas ele é um pai mesmo de amor que cuida, que protege, que quer o melhor, que tem uma visão muito mais extraordinária do que a gente mesmo consegue ter. E eu fui crescendo, caminhando com Deus, com Jesus, com quem eu acredito que é de fato essa força maior, né? E cada um dentro da sua fé, mas a fé está relacionada a acreditar em algo além da gente. E para mim essa foi uma realidade. E em toda a minha construção de resultados, e resultados muitos deles extraordinários, que não estavam dentro do ordinário e muitas vezes não estava nem relacionado diretamente só à minha capacidade, mas à capacidade da gente exercer a fé em momentos difíceis, né? Você sabe que no ano do meu campeonato, minha mãe morreu. Foi um momento muito difícil para mim, muito. Que talvez se eu contasse só com a minha força humana, talvez não, eu tenho certeza, eu não teria conseguido ter o resultado que eu tive no nível de performance que eu tive no ano, que foi o ano disparado mais difícil, mais dolorido, mais traumático da minha vida, né? Então, se não fosse a inteligência espiritual, se não fosse a fé, eu não teria conseguido. E aí, quando a gente olha para os alunos, para os mentorados, quando a gente olha para os empresários que a gente conduz, que a gente direciona de alguma forma, eu vejo que são seres humanos tanto quanto eu, que também tem suas dúvidas, suas fragilidades, seus momentos de fracasso, seus momentos de reflexão, seus momentos de auto-insuficiência, porque às vezes a gente acha que a gente é bom em tudo e, nossa, às vezes você tá na crista da onda e de repente você percebe que, cara, a gente não é tudo isso. A gente é muito bom, mas a gente não é suficientemente bom sem precisar de nada e mais ninguém. Sempre tem alguém melhor. Sempre tem alguém melhor, sempre tem um caminho melhor. A sabedoria, diferente de inteligência, ela dirige a nossa vida de uma forma mais leve. É uma vida de significado, não é uma vida só pautada em números ou dinheiro. Não que isso seja um problema, é maravilhoso, mas só isso, ser só isso é um problema, né? E a sabedoria tem fonte para mim. A sabedoria tem fonte. Deus é a fonte da sabedoria. Então, a inteligência espiritual, ela abriu algumas portas que a minha inteligência humana não chegaria. E se isso me fez chegar em lugares tão grandiosos, por que eu abriria mão de falar isso para as pessoas? Por que eu ficaria só na parte humana? E aí cada um adapta dentro da sua fé do jeito que quiser, mas eu acredito, e tem vários estudos científicos, inclusive, que comprovam isso, que é o QS, que é o quociente de inteligência espiritual. Tem vários estudos, vários, inclusive, exames de eletroencefalograma, exames de como o cérebro se comporta quando ele exerce a fé. Eu nunca exerci a fé pensando na ciência, no sentido de que, nossa, o meu cérebro vai ser mais desenvolvido porque eu tô desenvolvendo fé. Não, foi por realmente uma questão de dependência e de relacionamento com Deus. De uma relação de filho para pai, sabe? De uma relação de ter acesso a um poder que é diferente do meu. Você se conecta muito rápido, né, com ele. Por exemplo, você tá aqui, você se conecta e você é um instrumento. Pra você, é isso, não é? Uma chave que vira, assim... É que pra mim não existe vida pessoal, vida profissional, vida espiritual. É uma vida só. Pra mim as coisas são espirituais. A gente não tem como se dissociar disso. Tem algumas pessoas que não se sentem confortáveis em exercer essa fé, essa espiritualidade. E tá tudo bem, acho que cada um tá num momento da jornada. Mas quando a gente olha, né, pra história do mundo, como as coisas aconteceram, quando você olha pra natureza, você vê a perfeição daquilo, como que as coisas acontecem de uma forma tão incrível. É muito difícil a gente negar a existência de algo maior que a gente. É muito difícil, é só quem vive perto, só quem sente. É capaz de conseguir explicar. E eu nem sei se é explicável, porque a fé ela é tão única. É um relacionamento tão íntimo que só quem vive e sente é capaz de compreender profundamente o que significa. Mas assim, eu sou uma eterna praticante, e não é nem praticante a palavra, mas idealizadora desse tema, sabe? Você é instrumento de Deus para falar, para passar, para comunicar e ajudar, com certeza. O que eu vejo, né? No meio até empresarial, a gente tá
num ecossistema muito grande. E você tá com a gente nele, né? Que é MLS. São milhares de empresários. E o que a gente vê de forma muito clara e de forma até bem concreta, tirando até a questão só da espiritualidade, mas o que a gente vê é que a espiritualidade traz um estilo de vida que faz as pessoas terem mais paz, no geral. Porque tem muitos desafios o empreendedorismo. Conciliar empreendedorismo com família, com saúde financeira, com patrimônio, tudo é desafiador. Mas as pessoas que exercem a fé de uma forma mais profunda, eu sinto e eu vejo que parece que tem uma vida mais leve, uma vida de mais paz, porque essa é a promessa, que a paz de Deus, ela excede o entendimento e ela independe das circunstâncias. O fato de você ter paz não é porque a situação é favorável para que você tenha paz, mas é porque é possível que você tenha paz mesmo num ambiente onde qualquer pessoa não estaria em paz no seu lugar. Por isso que é difícil de explicar. Não, é só vivendo, né? Eu estudei, eu acho que antes, por exemplo, de eu chegar e falar assim, não, eu tenho que agora ir para uma mentoria, para o mundo empresarial. Eu estudei uns 10 anos, todas as religiões. Eu fui tentar me achar, vamos falar assim. E no final, essa paz é eu e Deus. Não é uma... Exatamente. Não é uma igreja para mim. Com certeza, no meu caso, não é mesmo. Mas não é mesmo, não é uma doutrina, não é uma filosofia. Mas para outra pessoa pode ser que seja e tá tudo bem. E eu acredito muito em você estar com outras pessoas conectadas numa vibração. É uma pirâmide ali, ótimo. Mas para mim... eu funciono de outra forma. Então, eu na minha meditação ou na minha corrida, para mim eu corro e é onde eu me conecto mais fácil. Tenho muitos insights ali, resolvo muitos problemas. Então, é difícil de explicar, realmente. Difícil de explicar, mas é tão maravilhoso, porque nem precisa explicar. Cada um vive da forma como sente. E tá tudo bem, porque imagina, né? Eu fico pensando assim, Deus olhando para a humanidade, bilhões de pessoas. Cada pessoa é uma pessoa única. E ele é um ser infinito, então por que ele se encaixaria na caixinha de alguém? Não precisa ter caixinha. É só a gente reconhecer que realmente existe algo maior e a gente está disposto a se conectar com isso, né? Que para mim é Deus, Jesus e tudo mais. Mas assim, tá tudo bem. Eu acho que o que a gente precisa... Eu sou entusiasta desse tema porque eu fico pensando assim, mesmo que fosse tudo mentira, mesmo que nada existisse... que eu acredito que existe, de verdade eu acredito, mas mesmo que não existisse, o fato da gente ter princípios de sabedoria, porque os princípios bíblicos, eles protegem a gente, eles protegem a nossa visão e são histórias muito recorrentes, por exemplo, eu estava estudando esses dias a história de Salomão. Falei, gente, mas dá para tirar um monte de ideia, um monte de conhecimento para a vida, de aprendizado, prática, de vendas, de tudo. De tudo. De gestão, de prioridade, de riqueza, de recursos, muito, muito mesmo. Então, aí quando a gente acessa essa sabedoria, não tem como ter uma vida pior. Não tem como. Porque daí você vai se preocupar em cuidar do seu corpo, porque é um princípio. Você vai treinar, você vai cuidar da sua alimentação, porque a gente acredita que o nosso corpo é templo de habitação de Deus. Então, eu tenho que cuidar do templo onde ele habita. Então, eu cuido da minha saúde, eu cuido dos meus relacionamentos, porque a família é um pilar importante, é o maior projeto de Deus na Terra, é família. Então, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde emocional, eu cuido da minha família. Eu entendo que dinheiro não é tudo, porque é um recurso que ele dá, mas a gente é mordomo, a gente só está administrando aquilo que ele dá. Então, não é tudo para mim. Não pode ser tudo pra mim, ele me serve, não é o contrário, não sou eu que sirvo ele, é ele que me serve. Então, olha quantas coisas boas quando a gente se conecta a esse algo que não tem como ter uma vida pior sem isso, com isso, não tem como. Então, a espiritualidade, mesmo no campo empresarial, no campo concreto, né, tirando a questão da fé e do que é sobrenatural, ela faz muito bem. E a gente vê, assim, que... no final da linha, ela ajuda inclusive no empreendedorismo. Então, a gente vê muitas pessoas com muito sucesso, porque conseguem se autorregular de uma forma melhor, porque tem uma conexão mais forte com a espiritualidade. Eu acredito 100%, porque eu sempre convivi com muitas pessoas muito prósperas, no sentido de pessoas que são grandes empresários. E você fala assim, o que diferencia ele? Ele tem algo a mais. Não é? Eu tenho a sensação também. É uma iluminação, é uma luz, é uma conexão diferente, não é? Eu também acho.
Eu e acho que algumas tem também. pessoas eu admiro mais porque você fala, nossa, eu não conseguiria fazer isso, eu não conseguiria pensar, e esse cara tá anos-luz na minha frente. Eu acho que tem a ver com essa coisa aí da sabedoria. É uma conexão, é outra via, é um negócio ali, mas é bom, né? É bom, é que a gente tem que querer buscar isso aí também. Ô Dani, você sabe que eu venho da automação, então eu tô em congresso toda semana, IA e, nossa, dados, né, a gente precisa hoje entender toda essa base, mas a gente precisa colocar em KPIs, colocar de uma forma de processo que a gente possa analisar. E como você enxerga esse CEO do futuro no meio de tanta coisa acontecendo que parece que a gente tem que sair correndo atrás e se inteirar e saber de todas as inovações do mercado? Nossa, quando a gente começa a falar tudo isso... É muita coisa. Daqui a pouco a galera fala, gente, vou desistir desse negócio de SEO. Esse negócio tá muito difícil, é muita habilidade, então. né? O que eu faço? Eu fiquei pensando, será que eu tenho tudo isso? Eu tava pensando nas minhas. Não, a gente não tem tudo, a gente não tem tudo, mas... eu costumo brincar, a gente precisa saber tudo, a gente só precisa conhecer quem sabe. É verdade. Porque daí numa ligação você se permite colocar nesse lugar de aprendiz, né? O contato, o networking, conhecer pessoas melhores que a gente, sentar em mesas melhores do que a gente. E que a gente também, em algum momento, vai ser melhor que alguém para também estender a mão e ajudar outra pessoa, é uma das atitudes mais inteligentes de um empresário. Porque, de fato, a gente não vai ter todas as respostas. De fato, a gente não vai ter todas as habilidades. A gente não vai ter toda a inteligência necessária para tocar o negócio da melhor forma possível. Mas a gente pode estar perto de pessoas que saibam. E cada um sabendo um pedaço, a gente cria uma inteligência coletiva que ela é muito mais forte do que a inteligência individual. E eu sou muito a favor disso. Por isso que eu sou tão a favor de mentoria, de ter empresários perto, de você que é do seu ramo, que junta com uma outra empresária de outro ramo, que não é igual ao seu, mas de repente ela fez uma inovação numa área da empresa que foi um baita insight para você fazer na tua. E não necessariamente está dentro da sua bolha, mas essa visão coletiva e esse compartilhamento de ideias e de estratégias é o que faz com que a gente se forme alguém cada vez melhor e mais capacitado. E não só além do livro, porque o livro traz várias questões filosóficas, algumas teóricas, outras que têm comprovações, mas a vida real do empresário é diferente. O cara que escreveu o livro, que é um americano que empreende nos Estados Unidos, talvez ele não saiba a dor exata do que a gente vive aqui, mas o empresário do meu lado, que já passou pelo que eu passei, sabe? Então, se ele puder me dizer o que ele fez para sair dessa dor mais rápido, ele vai aliviar meu sofrimento. E eu posso fazer isso por outra pessoa também. Então, a primeira coisa, acho que do CEO do futuro é ele reconhecer que existe uma inteligência coletiva da qual ele pode se beneficiar. E que ele não precisa caminhar sozinho. É muito duro caminhar sozinho, porque você fica dentro da tua bolha, com uma visão limitada, porque dentro da nossa bolha a gente não consegue enxergar tudo, sim, mergulhado no operacional, apagando incêndio todos os dias, com um peso muito grande, um fardo nas costas, e muitas vezes você não tem nem com quem compartilhar. Então, a primeira coisa é assim, ok, eu acho que eu posso me valer de uma inteligência coletiva capaz de me formar ano após ano alguém melhor do que o que eu sou sozinho. E eu também poder contribuir com essas pessoas. Por isso que a gente preza tanto por Encontros do Próspero. A gente vai estar junto essa semana. Vai ser incrível. E você sabe que tem 2 mulheres do grupo, eu encontrei 2 vezes, mas que a gente conversa semanalmente. Que demais! E a gente troca, e são momentos, a Marina, a Juliana, então são momentos, às vezes a gente troca com a Juliana, eu troco figurinha de empresários, olha, vai naquela obra, faz isso. Com a Marina, você tá no podcast, faz isso, o que você acha, não sei o quê. Então isso é muito legal. É muito legal, é muito legal. Além de você fazer novos amigos e pessoas de qualidade, porque geralmente nessas comunidades, né, que são controláveis, eu acho que isso é importante. Escolha também uma comunidade que tenha um nível de qualidade bom. Tem que ser uma comunidade que tenha gente de qualidade, e a gente preza muito por isso na nossa mentoria. Todos os membros do Próximos passam por uma aprovação. A gente quer entender o momento que esse empresário tá, o quanto ele consegue contribuir para o grupo,
qual que é a história dele, qual que é o potencial de crescimento do negócio dele, se a nossa tese, que é a tese do Prósperos, modelo de negócio, marketing, vendas, escala e crescimento, se é algo que realmente vai somar para o negócio dele, porque a gente quer construir cases, a gente quer pessoas que realmente absorvam o que a gente entrega, absorvam o contexto dos colegas, consiga contribuir e cresça. Então, isso é construção de case com gente de qualidade. Eu falo que, assim, de letra a gente ainda faz alguns bons amigos, porque tem muita gente legal dentro daquele grupo. Mas, basicamente, né, pra gente concluir a visão do CEO do futuro, é esse CEO que reconhece que existe uma inteligência coletiva e que ele pode usufruir disso de uma forma muito inteligente e estratégica. É muito mais rápido, às vezes, ele ter um conselho de alguém que já construiu algo que ele gostaria de construir, mas ele ainda está no caminho, e ele ter o conselho dessa pessoa, um conselho construtivo, do que ele ter que ler 10 livros. Às vezes, numa ligação, ele dá um destrave de visão que vai acelerar o negócio dele de 5 anos para 1. Exatamente. Porque, cara, ele não precisou buscar esse conhecimento sozinho, buscar essa teoria sozinho e ficar tentando aplicar na prática, na realidade dele, né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é entender que, como eu disse no começo, todas as empresas têm fases. Então, você tem a fase de fundação, a fase de validação da tua ideia, a fase de estruturação do seu negócio, a fase de escala, crescimento, a fase de maturação. E a pós-fase de maturação, historicamente no mundo inteiro, é uma fase de declínio. As empresas que estão na fase de maturação e que esse dono, esse CEO, ele não está sendo oxigenado pela mente dele, pelo que ele tem que fazer, avaliando o mercado, concorrência, diferenciação competitiva, melhores práticas, tecnologia, inteligência artificial, ele naturalmente está caindo num declínio. Ou seja, para cada fase de uma empresa é necessário novas habilidades. Mas dentro de comunidades, você consegue se valer do cara que já está na maturação enquanto você está na sua escala. Sim. Ou o cara que está na escala enquanto você está na validação da sua ideia ainda. Ele pode te mostrar só o próximo passo. É só o próximo. Talvez você não precisa ver o caminho inteiro, mas se você vê o próximo e o próximo, e não tropeçar, num universo de um ano, 2 anos, 5 anos como eu, que já estou em programas de mentoria, que aceleraram demais o nosso crescimento, a nossa assertividade, eu tenho certeza que eu errei muito menos. Talvez se eu tivesse sozinho, eu levaria 10, 12 anos para chegar no momento que a gente está agora, que a gente chegou em 4. Mas por quê? Porque existe uma inteligência coletiva. E existem as pessoas certas que já estavam um pouquinho mais à minha frente e falei, agora eu vou dar esse passo. Pra onde que eu vou? Eu subo aqui, eu subo aqui. Não, sobe aqui porque eu já subi aquele passo, você vai dar em falso. Vem pra cá. E aí a gente vai tendo o espírito de aprendiz, que é a humildade intelectual. À medida que a gente cresce, o que é muito comum dos empresários e CEOs perderem é a humildade intelectual. É achar que porque você já chegou num patamar muito alto, que você fatura muito. Você fatura muito, você tá pronto. Você tá, meu Deus, você tá na crista da onda, é a última bolacha do pacote. Realmente, você pode ser muito incrível, mas isso não garante um sucesso futuro. Quantas empresas gigantescas mundiais que viraram pó, que não existiram mais, que não existem mais. Porque a arrogância intelectual fez com que eles deixassem de enxergar renovações necessárias de cultura que deveriam ser feitas, novas adaptações a um mercado que está em constante mudança, inovações, reconhecer que de fato a inteligência artificial nessa situação que a gente está já mudou completamente o mercado, já é uma nova era, é uma nova revolução, isso já está instaurado faz tempo e quem não está enxergando isso está muito atrasado, assim como enxergar que um posicionamento digital é algo extremamente importante para a sobrevivência de um negócio, porque essa é a nova linguagem do mercado, do marketing na indústria. Isso é muito complicado hoje, no varejo é muito rápido, agora na parte educacional a indústria ainda tem uma barreira muito forte. Existe algo que ainda é um pouco retrógrado, né? Mas é algo que não tem como a gente negar. Infelizmente ou felizmente, as mídias, a forma como a gente se posiciona, a reputação que a gente constrói, ela tá muito relacionada aos resultados que a gente tá prevendo, projetando pro futuro, né? Qual que é o espaço de mercado que a gente vai ter? Como que a gente vai ser escolhido? Por que a gente vai ser escolhido por determinado cliente e por outro cliente a gente não vai ser escolhido? Como é que a gente se posiciona para mostrar quem a gente é? Que canais que são? Os clientes que compram da gente, eles consomem que tipo de conteúdo? Onde? Em que plataforma? Então, são temas importantíssimos que esse CEO do futuro não pode negligenciar. Não pode. Mas aí, na inteligência coletiva, ele não deixa de olhar para esses pontos. Então, se ele está negligenciando um aspecto, alguém da inteligência coletiva do grupo vai falar, cara, mas isso aqui é importante. Então, a gente não deixa ele esquecer
sobre as principais funções. E ele vai adequando, dependendo da fase da empresa dele, as habilidades necessárias para aquele momento, o conhecimento necessário para aquele momento, para que passo a passo ele consiga chegar no próximo nível. Você sabe que quando eu fui na sua primeira imersão, eu não dormi à noite? Sério? Isso é muito comum, sabia? Muita gente dá esse feedback pra gente. Que dá uma mexida muito... Dá uma desestabilizada tão grande, exatamente o que você falou. Parece que pega o cérebro, chacoalha assim e fala assim, ó, acorda, tem muita coisa pra você fazer que você não tava pensando. E eu fiquei desestabilizada. E eu falei, nossa, eu tenho que estar aí. Mas não é maravilhoso isso? Porque depois não ajusta e você não se sente mais corajosa? Mas claro, eu tô aqui com você. Você não tá sozinha. Então eu falo que o conhecimento, ele traz coragem. A visão deixa a gente mais corajoso. Quando tá tudo nuviado na sua mente, você tem medo de dar o próximo passo, porque você não tem tanta clareza e certeza se aquilo era o melhor. Mas a partir do momento que você tem mais clareza e visão, que alguém te mostra, que pega assim um papelzinho e limpa o óculos e fala assim, Dani, agora põe o óculos. Cara, agora eu tô vendo o próximo degrau, meu Deus, o que eu faço? Eu vou com mais coragem. Sim. Então a visão traz coragem, a gente precisa de coragem. Eu falei de coragem no começo, a gente precisa de coragem para empreender. Mas como que a gente tem coragem se a gente não tem visão? É difícil. Então a gente pega emprestado a coragem de outra pessoa, sim, que já viu na nossa frente. Esse é o poder da pessoa que cresce. Então por isso que você querer estar no grupo e enxergar isso como algo poderoso para o seu negócio já é o pré-requisito para você estar. Porque já mostra que a sua mente tá aberta para isso. Que por mais chacoalhada que a gente tenha dado, foi uma chacoalhada de crescimento. É a dor do crescimento, sabe? É a dor de olhar e falar, meu Deus do céu. É ganhar coragem de falar, nossa, eu acreditei que eu podia chegar em tal lugar, mas agora eu acho que eu posso ir até mais longe. Verdade. Porque agora eu tô com gigantes do meu lado, eles não vão me deixar cair. A gente não vai deixar fazer uma besteira, entendeu? A gente vai trazer visibilidade, a gente vai trazer caminhos, a gente vai trazer ferramentas. Então é isso, esse é o seu futuro. Não tem como ele estar fora disso. Vai ficar muito para trás, né? Então, nossa, graças a Deus, legal. A gente tem o Prósperos para isso. Gente, foi tão enriquecedor. Eu amei. Você gostou? Eu amei. Não, eu ficaria horas conversando. Sim. Domingo estaremos juntas. Ai, vai ser muito legal. Estou muito ansiosa. Vai ser uma o Joel delícia. Também, né? Sim, a gente vai estar junto com ele. É o máximo. É o máximo. Juntou eu de vendas, né? Com o meu estilo mais... Vamos lá, gente, vou ensinar vocês o passo a passo e tudo mais. E o Joel, que é um cavalo selvagem, como ele diz. Muito conhecimento, extremamente inteligente. Tem um domínio gigante sobre marketing, posicionamento, modelo de negócio. Ele chacoalha também, ele estica, ele puxa. Só que a gente só cresce. A gente só cresce e as pessoas que estão com a gente só crescem. Então é uma bênção. A gente ama. A gente podia fazer só isso na vida, eu falo pra ele. A gente podia fazer só isso, né? Ele falou, nossa, Dani, a gente podia fazer só isso porque a gente ama. E ver o crescimento das pessoas dá muito prazer pra gente. A gente fica muito feliz. Genuinamente, assim... A gente até se arrepia com algumas coisas que a gente fala. Você viu o que aconteceu com fulano? Nossa, onde ele chegou? O que aconteceu? A gente tem prazer nisso. Essa é a geração de prosperidade, né? A gente cresce à medida que os nossos clientes crescem. E tá todo mundo crescendo, então a gente tá bem feliz. É verdade. Vai ser muito bom ter vocês lá. Gente, quem quiser, gente, entra pro clube. É verdade. Maravilhoso. Dani, obrigada. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu sei do seu tempo, da sua correria. Ela tava em uma reunião, outra, daqui a pouco tem outra. É muita coisa acontecendo. Mas, nossa, foi um prazer. Obrigada pela confiança de estar com a gente. Um prazer. Foi muito bom. Obrigada. Sucesso pra vocês, gente. Que Deus abençoe o negócio de vocês, a vida de vocês, a família. E que a frase final, né, nenhum sucesso no mundo pode compensar o nosso fracasso em outras áreas que são muito importantes. E aí, pra mim, é família, é fé, saúde. Então, dentro do Prósperos, a gente tem um princípio, né? Que é Deus, saúde, família e trabalho. Antes era saúde, família, trabalho. Aí, o Joel falou, eu falei, vamos botar Deus na frente? Aí deu certo. Deus, saúde, família, trabalho. E esses são os nossos princípios. É isso que a gente rege. É por isso que a gente acredita nessa paz aí que a gente vive. Que é além do dinheiro. Muito obrigada, foi um prazer. Amei, obrigada pela confiança. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio que eu estarei aqui. Já vamos deixar previsto. Beijo, tchau.